No programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Vicentinho. Ele que tem origem no estado do Rio Grande do Norte, na região do Trairi, vai conversar um pouco conosco a respeito dessa sua trajetória de vida e atuação política, como também os principais projetos de lei e leis que foram aprovadas ao longo de 6 mandatos, como deputado federal pelo estado de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado Vicentinho, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, meu abraço fraterno para você e para os nossos internautas e também espectadores. Uma alegria imensa estar aí, você lembrou bem. Eu nasci no Trairi, precisamente no sítio Maravilha. Na época era município de Santa Cruz, de Inharé, mas de 63 para cá passou a ser município de Campo Redondo. E aí, ainda com alguns meses, como dizia minha mãe, eu cheguei ainda de colo no município de Acari, no Seridó, no Rio Grande do Norte, e fiquei até 20 anos e sempre vou à minha terra, em média, uma vez a cada 2 anos. Muito bacana. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que Vicentinho nos conte um pouco de como é que foi essa história de um jovem nascido no sítio, lá na região do Trairi, como é que foi parar em São Paulo e depois terminou se envolvendo com a política, se elegendo já por 6 vezes deputado federal pela maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, né? Da América Latina, certamente, mas do mundo, uma das maiores cidades. Robson, bom, como eu já te disse, eu vim do Rio Grande do Norte, e lá no Rio Grande do Norte eu trabalhava. Primeiro eu trabalhei muito menino, com 14 anos, com 12, colhendo algodão, em safra, trabalhando no roçado com meus pais. E na seca de 70, na grande seca de 70, também trabalhando, construindo estradas e rodagens ali entre Acari e o município de Cruzeta, no Seridó. Trabalhei também em uma mineração, a mineração Maracajá, como também trabalhei vendendo pão na rua, trabalhei na limpeza pública, de servente de pedreiro, enfim. E vim para São Paulo em 76, chegando na capital. Não demorou muito para minha guerreira, amada mãe, lá de Acari, mandar uma carta para um primo meu que morava em São Bernardo, e no belo domingo ele foi me pegar, ali naqueles primeiros 30 dias que eu estava em São Paulo, para morar em São Bernardo do Campo. Eu vim morar com ele em São Bernardo do Campo, que é muito colado de Diadema. Morei em Diadema e, nesse contexto, o meu primeiro emprego foi numa empresa metalúrgica, a Tamet, uma empresa de estamparia. E 2 anos depois eu entrei na Mercedes-Benz. Na Mercedes fiquei por 25 anos. E quando eu entrei na Mercedes, já sindicalizado da Tamet, vi um sindicato completamente dinâmico sob a presidência de Luiz Inácio da Silva, o nosso Lula. E ali eu comecei a me envolver com as lutas. E talvez a razão do meu envolvimento veio de casa. Meu pai foi um dos fundadores, um dos sócios fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acari. Participei, inclusive, menino, de manifestações. Uma muito marcante foi quando o nosso povo foi atacar o armazém da cidade, porque estávamos com fome, e meu pai pediu para eu ficar sentado na calçada da igreja matriz, e ele foi lá, com a foice na mão, junto com um monte de gente, mas o prefeito, doutor Bezerra, com a sensibilidade que ele teve, abriu o depósito lá e distribuiu comida para todos nós. Mas também a minha mãe, muito solidária, muito sensível, muito humana. Isso marcou toda a minha vida. E ao chegar aqui, conhecer os companheiros metalúrgicos participando das assembleias, bom, daí foi um salto para a minha consciência de classe, consciência coletiva, em um sindicato dos mais importantes do Brasil, que foi dos metalúrgicos, na época de São Bernardo do Campo e Diadema.
E ali comecei a me envolver, claro, quando vieram as greves, participei de todas elas, de maneira que eu me envolvi tanto que quando Lula foi caçado e preso pela ditadura militar em 1980, o sindicato sofreu uma intervenção federal. E em 81 era para se compor uma nova diretoria e eu fui convidado para fazer parte dessa diretoria. E mais ainda, olha só, na condição de vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, fiquei vice-presidente, participei de todos os processos de lutas, como a criação da CUT, as várias modalidades de greve. Fui o primeiro presidente da CUT regional do ABC em 83. E em 87 eu fui presidente em 81, vice-presidente em 81, mas nós fomos caçados também pela ditadura militar. Meneghelli era o Sim. presidente em 1983. 84 eu voltei como segundo secretário, como primeiro secretário. Em 87 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Fiquei até 94. E em 94 eu fui eleito presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. E em 2000 eu terminei o meu mandato, em 2001 saí candidato a deputado federal. Aí fui reeleito em 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022, pela primeira vez, embora a minha votação tenha crescido, eu fiquei na suplência, na terceira suplência. Mas o Lula ganhou, a alegria foi imensa. E o Lula ganhando, ele convidou 3 companheiros da bancada paulista para serem ministros, Alexandre Padilha, Luiz Marinho e Paulo Teixeira, e eu assumi o mandato, tomei posse no dia 3 de fevereiro. Muito bem. E eu gostaria que o deputado Vicentinho pudesse compartilhar conosco, né, fruto de sua atuação parlamentar, né, ao longo, indo agora para o sexto mandato, né, o que é que você poderia destacar de conquistas, sobretudo quando se presta atenção na população trabalhadora desse país, né, o que é que você pode destacar como fruto dessa atuação em termos de lei, em termos de iniciativas ao longo de toda essa trajetória? Bom, eu sou um sindicalista nato, porque foi assim que eu me coloquei, e no Congresso eu sempre digo: eu sou sindicalista, eu sou advogado, eu sou professor universitário e estou deputado. E nessas relações todas, além do movimento sindical, também me sensibilizei muito com as questões da luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, seja discriminação contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência, contra quem tem religião diferente, contra quem tem orientação sexual diferente, etc., homoafetivo, digo, melhor dizendo, e, portanto, neste caso, um grande envolvimento com a luta pela igualdade racial. Eu sou o presidente e fundador do Instituto, do Instituto Interamericano pela Igualdade Racial do Trabalho, o INSPIR. Eu fui esse fundador, como também me envolvi completamente em grandes lutas no parlamento para combater o trabalho escravo. Nós conseguimos avançar na Câmara, mas no Senado ficou parado, e conquistamos direitos como o Estatuto da Igualdade Racial, que eu me envolvi de corpo e alma, juntamente com outros colegas, evidentemente, a luta pelo sistema de cotas para garantir a oportunidade de direitos ao nosso povo negro, indígena e ciganos e outros segmentos. Também me envolvi na luta para garantir um salário mínimo. Fui o relator de um salário mínimo que nós queremos que volte a ter esse mesmo sistema, que é o salário mínimo, que garante um processo de recuperação do seu poder aquisitivo de acordo com o crescimento do país. Eu tenho me envolvido até o pescoço, porque fui o relator, do reconhecimento das centrais sindicais. Eu também fui o relator desse processo. Agora vamos discutir uma nova reforma sindical, né, para depois discutir uma nova reforma trabalhista. Estou muito animado para isso. E do ponto de vista individual, também me envolvi em muitas lutas. Por exemplo, aqui na região do ABC, nós conquistamos a Universidade Federal do ABC,
eu, minha equipe, o professor Luizinho, que era deputado na época, que nos liderava, e outros, fizemos um grande movimento aqui na cidade, com milhares de abaixo-assinados nas fábricas, nas escolas, falando com empresas, prefeituras, empresários, estudantes, pais de alunos, e eu fui o relator na comissão de trabalho dessa universidade federal, né? E o Lula, com a sua sensibilidade, transformou esse objetivo numa grande realidade, e hoje a universidade é respeitada como uma das melhores universidades tecnológicas do mundo, para a nossa Eu mando honra. um abraço aqui para o professor Gilberto Maringoni, que é uma grande referência, uma figura que faz uma das melhores análises de conjuntura do país, sempre que ele entra nessa questão política, né? Hoje é uma das referências da universidade, também o professor Felipe Furini. Se não me falha a memória, também o professor José Souza, acho que é da UF, do AB, da Universidade Federal do ABC, A também. do Gessé não estou lembrado, mas esses dois são pessoas grandes referências para a nossa reflexão, para a nossa luta, e são quadros que fazem as pessoas pensarem bem e pensarem melhor. Aliás, a Universidade Federal do ABC, inclusive, todos os anos, eu envio verbas parlamentares, sobretudo verbas para ajudar ao nosso povo pobre a terem condição de locomoção e alimentação para que, além do direito de estudar, tenha como se sustentar, porque não adianta somente a universidade pública gratuita se não tiver condição do aluno sair lá da favela, de uma comunidade mais carente, para estar lá fazendo esse trabalho. E, do ponto de vista individual, eu sou autor de muitos projetos de lei, alguns deles viraram lei, não é? O primeiro projeto que virou lei foi uma emenda que garantiu a contratação de 56, me Deus, esqueci o nome do profissional, que estuda a questão da humanidade, da comunidade quilombola, tem um nomezinho, esqueci o nome. Uma outra foi uma emenda minha para garantir que o povo quilombola tivesse o mesmo direito que os sem terra têm na questão da terra, não ter que pagar ITR ou coisa parecida, ter os mesmos estímulos. Também eu sou autor de uma lei que criou o Dia Nacional, 15 de maio, Dia Nacional de Reflexão quanto à mucopolissacaridose. Eu participo muito aqui da luta em defesa das pessoas que têm doenças raras, especialmente para garantir compra de remédios caríssimos, que o Estado tem obrigação de cumprir. Também sou autor da lei que criou o dia. Na verdade, eu não sou autor, eu sou o pai da lei, de um projeto que estava morto. Eu adotei esse projeto e fez ele nascer, que é o projeto que criou o Dia Nacional da Umbanda, nessa luta que a gente faz contra a intolerância religiosa. Ela foi sancionada pelo presidente Dilma. Também um outro, eu sou católico, mas eu sigo a orientação do Papa Francisco. Se você quer ser católico para valer, respeite cada vez mais as religiões dos outros. Então, eu Esse é um também, princípio básico, não é, deputada? pois é, eu tenho um projeto para o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana no Brasil e, para minha felicidade, um outro projeto que é o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, projeto de minha autoria, e o presidente Lula agora, a sua primeira sanção foi ao meu projeto. O nosso povo do axé está em festa, porque alguém fala, mas peraí, Vicentinho, por que essas datas? Claro, do mesmo jeito que tem a data da cristandade, não é? O Natal, Corpus Christi, Sexta-feira da Paixão, Nossa Senhora Aparecida, da comunidade evangélica, o Dia da Bíblia. Então, para que jovens, pelo menos os jovens, que eu tenho esperança, e as crianças, ao crescerem e virarem profissionais, sejam eles professores, policiais, médicos, engenheiros, saibam que essas religiões, que são muito mais antigas do que as religiões clássicas, são importantes tanto qualquer outra religião, conforme está lá
no artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso 6º, que assegura o direito, em um Estado laico, à manifestação religiosa e, com isso, garantir efetivamente a proteção para esse exercício. Perfeito. E teve Deputado, outros, assim, tiveram outros e assim projetos que eu me, tantos outros, né? E assim tantos outros. e tantos outros. Muito bem. Deputado Vicentinho, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua visão em relação à atualidade e dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical. Nós sabemos que há muitas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo na sociedade. O Brasil, especificamente, vem sofrendo, lamentavelmente, um processo acelerado e acentuado de desindustrialização, né? Há muitos setores, sobretudo mais fortes dos movimentos sindicais ligados a essa área industrial, né? São Paulo também é uma grande referência nesse sentido. E alguns falam também da questão eh, do ponto de vista da mobilização das pessoas, há uma diminuição que se observa da consciência de classe, onde muitas pessoas têm se mobilizado mais em lutas por identificação, lutas por reconhecimento, que alguns chamam de lutas identitárias, né? Em detrimento das pautas, das lutas mais sindicais, que seriam lutas chamadas lutas por redistribuição, que isso teria gerado um pouco de enfraquecimento na luta sindical, além do que observamos com a reforma trabalhista, que trouxe alguns golpes muito fortes em cima da própria luta sindical, do movimento sindicalista. Eu queria conhecer o seu pensamento, o seu ponto de vista em relação a esse contexto que eu acabei de colocar. Bom, Robson, se você entrar nas minhas redes sociais, lá no www.vicentinho.com, você e quem está nos acompanhando verificará a imensidade de projetos de lei que eu tenho, ultrapassa os 180, e vários deles são ligados diretamente à reforma sindical, a direito sindical, direitos coletivos, direitos individuais e assim por diante. A dura realidade, Robson, é que na região industrial, aqui no ABC, em março do ano que começou a pandemia, eu recebi um dado de importantes economistas que dizia o seguinte: o número de trabalhadores em um período, em uma década, isso foi mostrado no período, nós éramos 365 mil trabalhadores com carteira assinada. Logo, o nosso povo tinha férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, tinha o sindicato, e tendo o sindicato, as convenções coletivas, direito à aposentadoria, não é? Tinha um lugar para se aglomerar, para refletir, tomar decisões coletivas. Esse número caiu até aquele março de 365 mil para 180 mil, num Cinquenta por cálculo, cento, né? num cálculo simplista, Caiu uma queda de mais de 50%. Aonde está esse trabalhador desempregado? A grande parte na economia informal. Claro que muitos foram para suas terras, mas a grande parte na economia informal. Tanto é que eu estou criando uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. E aqui muito em São importante. Bernardo, algo que jamais a gente tinha visto, ou há muito tempo nós não víamos, pessoas no trânsito com placas dizendo estou com fome. Crianças, de vez em quando, cheirando cola. A capital, aqui de São Paulo, 35 mil pessoas, no mínimo, morando em condição de rua, nossos sofredores de rua, que é maior do que o meu Acari, no Rio Grande do Norte, mais de 3 vezes, por exemplo. E esses dados têm um lado que é o estímulo ao egoísmo, porque é um egoísmo necessário, digamos assim, entre aspas, pela sobrevivência. Não tem luta coletiva. Não tem um sindicato que lute por ele. Então, ele vai se virar sozinho. E como ele está sozinho, ele é mais vítima do massacre das campanhas que o fazem egoísta
e, quem sabe, até muitos votarem no próprio Bolsonaro, por exemplo. Isso é o cúmulo do neoliberalismo, né? O individualismo neoliberal, né, que nós observamos, a luta já chega a ser quase de todos contra todos, cada um por si, não é, deputado? É, inclusive, no caso dos nossos irmãos, tem aqueles que vendem é, cabo de telefone, bonequinha, que vende capa de celular, mas tem aqueles que trabalham nos aplicativos, bicicletas, motos e veículos. Alguns são levados a imaginar que são donos do próprio nariz, que são empreendedores e que comem o pão que o diabo amassou. Se acontece um acidente, não tem garantia nenhuma. Se perde o E você, braço. você falou disso, é muito importante, deputado, abrindo um parênteses aqui, me tocou muito, né, isso no dia 25 de dezembro, dia de Natal, às 10 horas da noite, no ano de 2022, ano passado. Eu estava retornando para casa no metrô de São Paulo e entra um jovem com aproximadamente 20 anos, 18 a 20 anos, e esse jovem com a bicicleta entrando no metrô e aquela caixa nas costas para entrega de comida. E aí aquela situação me tocou, né? E eu comecei a conversar com ele, né? De onde ele tinha vindo, como é que iniciou sua vida, falou das dificuldades que enfrentava e que ali estava, né? Ele poderia estar em casa descansando para iniciar no dia seguinte, né? Um dia de estudos, né? Ou de trabalho numa condição mais digna. Poderia estar descansando para no outro dia estar na escola ou estar de férias da escola, aproveitando como todos deveriam ter esse direito. Mas ele estava ali nesse momento, né? E ele, inclusive, como entrou no metrô, eu perguntei, mas acho que era Rappi, né? Rappi, como tipo iFood, tipo essas outras que existem. E eu perguntei, mas eles pagam pelo menos a passagem que você está utilizando no metrô, de 4,40? Ele disse não, nem a passagem, nem era dono da bicicleta que estava pedalando. E se a bicicleta fosse roubada, não receberia nenhuma indenização pelo serviço que estava prestando. Então, essas pessoas estão simplesmente na condição de dificuldade em que vivem, tendo que se submeter a esse tipo de situação, né? Inclusive, Robson, teve um outro exemplo que foi numa audiência pública que nós realizamos sobre esse tema, e uma jovem do Rio de Janeiro, ela relatou que sofria assédio de três tipos de pessoas: dos colegas, do chefe e do consumidor. Imagine que loucura, sem nenhum direito, sem nenhuma dignidade, chegando nessas circunstâncias. E o Lula está muito sensível, já se pronunciou várias vezes. E esse tema será um tema abordado e tem uma grande perspectiva de buscarmos caminho para que assegure o mínimo de direito a essas pessoas que, se continuar assim, não vão se aposentar jamais, não vão ter o mínimo de dignidade. Sem dúvida. Então, E esse esses jovem, temas eu Vicente, quero me envolver completamente. perfeito. Tenho, inclusive, já projetos tramitando de regulamentação da função para o caso de veículos, mas eu quero discutir isso com todo um coletivo, liderado pelo nosso Ministério do Trabalho, na figura do Luiz Marinho, do nosso presidente Lula, para a gente trazer um mínimo de negociação. Eu não Sem sei dúvida. que horas esse programa vai estar no ar, mas eu acabo de Tem chegar. horário, tem estado que ele vai de manhã, tem estado que vai à tarde, tem estado que vai à noite. Tá, mas vamos supor que estivesse ao vivo. Eu estou chegando agora de uma reunião com a diretoria do Sindicato dos Químicos do ABC, e eu fui lá sobre as perspectivas, fui lá agradecer pelo apoio, mas sobre as perspectivas da nossa luta, da reforma trabalhista e sindical e outras coisas mais. E eu dizia para eles, com todo respeito aos sindicatos, os sindicatos hoje estão muitos, a maioria dos trabalhadores estão fora dos sindicatos. E o sindicato autêntico, pelo menos, ali se reúne, toma decisão coletiva, aprende a importância da consciência política, né? Consciência de classe, e que os sindicatos devem se preocupar com os seus trabalhadores da sua categoria,
que ficaram desempregados, que é a hora que ele mais precisa. Como fazer para cuidar do nosso povo, não é? Tem dois tipos de desemprego, que é o desemprego conjuntural em função das crises, mas sempre vem o mais grave, que é o desemprego estrutural. Esse não volta mais. E daí, como fazer para que a gente busque caminhos? Então, o mar está cheio de possibilidades e de ideias, e é claro, nós vamos depender do Congresso, a sua composição continua altamente conservadora, e a esperança é que, nessas negociações que Lula está fazendo para garantir governabilidade, a gente possa contar com apoio para discutir aspectos importantes dessa jornada e de condições de trabalho da nossa gente trabalhadora. E o deputado Vicentinho acredita na possibilidade de que se altere de alguma maneira a reforma trabalhista, de que se volte, por exemplo, o imposto sindical, para que se dê mais condições, de que as categorias consigam se organizar, trabalhar a formação política, a integração entre os próprios trabalhadores? Bom, existem aí dois tipos de reforma. Uma é a reforma sindical, outra é a reforma trabalhista. Vamos discutir e recuperar muitos direitos perdidos na CLT. Evidentemente que o Lula não vai fazer um decreto anulando todas as decisões. Ele vai colocar na mesa de negociação empresários e trabalhadores. Vamos realizar muitas audiências públicas para debater essa questão, mas a prioridade nesse momento é debater a reforma sindical. Debatendo a reforma sindical, se fortalecendo o movimento sindical, dando condição, porque o movimento sindical é o sustentáculo da democracia. Ele Sem é o movimento importante sindical, tanto para os empregados quanto para os empregadores, né? Muitos não exatamente, têm para essa todos. consciência e acham que é ruim, inclusive, para os empregadores, mas muito pelo contrário. É o que Olha, fortalece, inclusive, a eles próprios, dentro de um contexto onde a competição, inclusive, é internacional e muitos não entendem o quanto é prejudicial para os próprios empregadores essa desmobilização. uma boa lembrança essa sua. Ainda bem que tem uma parte do empresariado que tem essa visão mais de longo e médio prazo, não só por causa do fortalecimento do movimento sindical, mas, sobretudo, pelas conquistas, porque as conquistas beneficiam, em última instância, as próprias empresas, porque o povo vai ganhar, o povo vai comprar mais, comprando mais, as empresas serão demandadas para fazerem mais produção, mais venda, mais emprego, mais lucro, enfim, é a prosperidade, é a bola de neve positiva. Por isso que o debate deve começar com o movimento sindical para que ele seja reconhecido, fortalecido, aí sim entraremos na reforma trabalhista, que é um debate muito grande que vai acontecer. E neste caso, respondendo objetivamente à sua pergunta, nós precisamos criar mecanismos de organização do movimento sindical. Você veja que eu já coloquei a história dos sindicatos se preocuparem com quem não está mais trabalhando, mas que é da categoria, e para isso tem que ter condições econômicas para esse tipo de trabalho. Não voltará mais o imposto sindical, mas voltará a autonomia sindical e a decisão tomada com critérios em Assembleia dos Trabalhadores sobre a sua sustentação dos sindicatos. Então, esse vai ser o caminho, democratizando de maneira que o sindicato vai continuar tendo as condições de sobrevivência, de mobilizar a campanha salarial, se tiver que fazer um clube de campo, se tiver que fazer um espaço para a formação, os sindicatos terão condição para fazer esse tipo de trabalho. Bolsonaro acabou com o imposto sindical porque ele quis enfraquecer o movimento sindical. Não foi por causa de liberdade e autonomia sindical. Mas nós agora vamos voltar a essa discussão dando esta condição democrática, porque é o trabalhador que decide se quer e enquanto vai ajudar o sindicato a se manter, que é instrumento do próprio trabalhador. Inclusive, responsabilizar minimamente aquele que não é sindicalizado, mas que ganha quando o sindicato obtém um acordo para a categoria. Será um bom debate. Sem dúvida. Muito bem.
Nós estamos chegando próximo do fim do nosso programa Espaço Cidadão, hoje com o deputado Vicente Paulo da Silva, que é potiguar de nascimento, mas é o doutor São Paulo. Hoje já deputado federal pela sexta vez pelo PT de São Paulo. Eu gostaria que, nas despedidas, o deputado complementasse com alguma informação que considere importante e porventura não tenha abordado aqui no nosso programa, né, nessas nossas despedidas, e até respondendo uma pergunta. Não tem vontade de voltar a morar na sua terra de nascimento, Potiguar? Olha, eu queria já dizer o seguinte: você falou a respeito de ter adotado esse estado maravilhoso, o estado de São Paulo. Eu tenho vários títulos, eu acho que de mais de 30 cidades, título de cidadão paulista, cidadão do município. Alguns que marcam a minha vida é o título de cidadão paulistano, aqui no ABC, cidadão diademense, São Bernardense, São Caetanense, Ribeirão Pirense, mas também de acariense, porque eu nasci lá no Trairi, e natalense. Então, eu tenho títulos, e aqui no estado de São Paulo tem inúmeras cidades de título de cidadania. Eu amo esse estado, não somente eu, todo o povo nordestino que veio para cá. Agora, eu também luto contra o preconceito que tem contra o meu povo nordestino. Sobretudo os sudestinos despreparados. Eles não gostam nem que eu os chamem de sudestinos, mas são. Então, e falo de propósito. Todos nós somos iguais perante a lei, perante a condição humana, né? E por esse motivo eu tenho muito carinho e encontrei aqui muita gente boa. Não seria à toa que esse companheiro aqui foi presidente da maior central sindical, a quinta maior central sindical do mundo, aqui em São Paulo, né? O sindicato mais importante dos metalúrgicos, quando iniciaram as lutas nos anos 80, aqui em São Bernardo, e também deputado federal, como você disse. Primeiro eu fui suplente de senador, fui suplente por 8 anos do senador Suplicy, e depois como deputado. Agora, eu amo a minha terra, eu amo o sertão. Você sabe, meu amigo, que quando eu vou para Acari, eu volto para São Paulo tão em paz, com tanta paciência, tão confortável. Quando a gente acorda, o sol da nossa terra, o sol da manhã, quando a gente vê a barra ali onde o sol sobe, esperando chuva. Eu tive em Acari agora em agosto do ano passado. No meio da campanha, eu saí da campanha e fui para a festa de Nossa Senhora da Guia. E também fui receber o título de cidadão currasnovense para minha honra. E um abraço para o Odon, grande prefeito do meu partido, o melhor prefeito que a Nova está tendo. Então, eu não tenho... Aliás, o prefeito de Acari, o doutor Fernando, foi há uns no final do ano, foi ao meu gabinete, falou: Vicentinho, eu vim aqui para dizer para você, se você quiser ser prefeito de Acari, eu estou abrindo mão para que você seja. Então, são tudo pessoas que têm gestos generosos, mas eu não tenho condição. A minha vida é aqui, meus filhos nasceram, cresceram, se formaram, alguns são pais, eu tenho 4 netos, tudo é forjado aqui, mas eu não deixo a minha terra, por isso que eu vou sempre. Às vezes eu demoro 2 anos para ir, mas às vezes eu vou em 6 meses. Se esse ano o açude de Gargalheiras transbordar, eu vou sim, que agora a expectativa até março, abril, e também vou na festa da padroeira, eu vou em outros momentos. Eu gosto muito de ir para lá e ficar lá no pé da serra, onde eu fiquei com meu pai, trabalhando no algodão, trabalhando no feijão, trabalhando no milho. Então, eu gosto demais da minha terra. Eu não deixo de ir lá. Maravilha. Muito obrigado, deputado Vicentinho, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson, e eu estarei sempre inteiramente à sua disposição. Obrigado.